Muito bem, pessoal. Chegamos agora a Gênesis capítulo 35. Vamos estudar aqui Gênesis 35, quando Deus manda Jacó voltar para Betel. Então vamos lá. Gênesis capítulo 35, versículo 1. né? Diz assim a palavra de Deus. Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Então, o que acontece? Deus, é um Deus que cumpre aquilo que ele prometeu. Ele falou para Jacó 20 anos atrás: eu vou te trazer de volta para esse lugar. E realmente trouxe Jacó de volta para Betel, são e salvo. Então, aqui está o mapa, os lugares que ele passou. E naquela época, 20 anos atrás, era só Jacó, somente ele. E agora, 20 anos depois, Jacó volta com suas esposas, seus filhos, e a promessa de Deus começando a se cumprir, na vida dele. Então, de acordo com as boas novas do Evangelho, nós não precisamos permanecer do jeito que somos. Não importa quantas vezes fracassamos, na nossa jornada, com Deus, podemos sempre voltar para casa. Arrepender, a gente pode se arrepender e obedecer a Deus, começar a obedecer a Deus de coração. Então, essas são as boas novas do Evangelho. Não precisamos permanecer do jeito que estamos. Quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas e ninguém atacou a família de Jacó. Por fim, Jacó e todos que estavam com ele chegaram à Luz, também chamado Betel, em Canaã. Então, a Bíblia diz: Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel, quando ele estava fugindo de seu irmão. Então, quando eles partiram, por ordem de Deus, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas, por causa do que Simeão e Levi fizeram. Eles mataram todos os homens de Siquém. Então, diz a palavra de Deus que Jacó chega em Betel. Ele, todo o povo que estava com ele, edificou ali um altar, e aquele altar deu o nome de El Betel, que significa o Deus de Betel. Porque ali Deus havia se revelado a ele quando ele estava fugindo do seu irmão. Lembra? 20 anos depois, Jacó está de volta àquela mesma terra onde Deus apareceu para ele, e ele levanta um altar para Deus, agradecendo a Deus por toda a proteção, por todo o livramento que ele recebera. Então nunca esqueça, quando você for respondido por Deus na oração que você fez, no propósito que você fez, no milagre que você tem buscado, nunca se esqueça de erguer um altar de gratidão a Deus. Se lembrar quanto Deus te ajudou, te livrou, te protegeu, providenciou o que você tanto precisava. Então, aqui em Gênesis 35, nós vamos ler um fato muito interessante, Porque a sua esposa, Raquel, a preferida Raquel, ela morre nesse capítulo, Ela morre no momento do parto, quando ela estava dando à luz Benjamim, o filho mais novo de Jacó. Agora que Jacó havia regressado de Padan-Aram, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Seu nome é Jacó, mas você não me chamará mais Jacó, de agora em diante seu nome será Israel. Assim Deus deu a ele o nome de Israel. Deus também lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, seja fértil, multiplique-se, você se tornará uma grande nação. Até mesmo muitas nações haverá reis entre teus descendentes. Eu lhe darei a terra que dei a Abraão e Isaque. Sim, eu darei a você e a seus descendentes. Em seguida, Deus se elevou do lugar onde havia falado a Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra para marcar o lugar onde Deus lhe havia falado. Depois derramou vinho sobre a coluna, como oferta a Deus, e a ungiu com azeite de oliva. Chamou o lugar de Betel, pois ali Deus lhe havia falado. Então, o que acontece? Em sua primeira experiência em Betel, Jacó havia visto Deus e os anjos, naquele sonho, mas desta vez o Senhor apareceu para ele. De alguma forma, Deus apareceu, de alguma forma especial, e ali Deus o abençoou. Deus reafirmou o nome de Jacó, Israel. Reafirmou também a promessa sobre a multiplicação dos seus descendentes, a posse da terra, segurando a Jacó que haveria nações e reis em meio à sua descendência. E naquele tempo, Jacó, ele tinha 11 filhos, mas Deus ainda lhe daria mais um filho, abençoaria todos eles
abundantemente, aumentaria o seu número. E ali Jacó sacrificou para Deus, levantou um altar para Deus e sacrificou a Deus. Aí a Bíblia continua. Depois que partiram de Betel, rumaram para Éfrata. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto, quando ainda estava a certa distância da cidade. As dores de parto aumentaram e a parteira lhe disse: Não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas com seu último suspiro chamou o menino de Benoni. Pai do bebê, no entanto, o chamou de Benjamim. Então, ela morre. Ser um cristão vitorioso não significa escapar das dificuldades da vida, né? E apenas desfrutar de dias despreocupados, mar de rosas. Não, não é isso, né? A vida de Cristo, do cristianismo, do cristão, não é só de vitórias, né? Significa sim andar com Deus pela fé, né? Nós andamos com Deus pela fé, sabendo que Ele está conosco, confiando que Ele nos ajudará. Ele vai nos ajudar para o nosso bem, né? Para o nosso bem, para a sua glória, independentemente das dificuldades que Ele permite que passemos. Então, temos lutas sim, temos aflições sim, temos problemas sim. E a Bíblia vai dizer o seguinte: assim Raquel morreu e foi sepultado junto ao caminho para Éfrata, ou seja, Belém. Sobre o túmulo de Raquel, Jacó levantou um monumento de pedra e está lá até hoje. Então Jacó seguiu viagem e acampou além de Migdal-Eder, da Torre de Éder, né? Então a Bíblia vai falar o quê? Que naquela época não havia cesariana, então nós não sabemos qual foi a complicação que Raquel teve, mas resultou na sua morte, né? E diz a Bíblia que ela coloca o nome, no último suspiro, ela colocou o nome do menino de Benoni. Você sabe o que significa Benoni? Filho da minha dor. Filho da minha dor. Lembra que a gente falou que muitas vezes os filhos recebiam nomes baseados nas circunstâncias do seu nascimento? Por exemplo, a mãe, devido às complicações, chamou o menino de Benoni, filho da minha dor. Mas o seu pai, Jacó, Israel, lhe chamou de Benjamim. Não vai se chamar filho de minha dor, não. Vai se chamar Benjamim, filho da minha mão direita. Muito bem. Então, Jacó, ele passa por esse período de luto, perdeu a sua esposa amada, mas ganhou dela o seu último filho, o seu filho mais novo, Benjamim. Olha, uma coisa interessante, o ser humano, ele não é apenas corpo. O ser humano é uma parte material e imaterial, né? Que a gente chama de alma. Mas cada um de nós temos essa parte espiritual. E essa parte espiritual sobrevive à morte. O corpo desce à sepultura, volta para o pó. Mas, como Deus falou para Adão, né? Lembra? Com sentença do seu pecado, você vai morrer. Você vai morrer. Ele diz, ao pó tornarás, porquanto és pó. Mas a alma, ela é eterna. No caso do salvo, ela vai para o céu. No caso do perdido, vai para o tormento eterno. Então, o que acontece? Enquanto moravam ali, outra coisa terrível que aconteceu. Olha só. Enquanto moravam ali, Rúben teve relações com Bila. Bila era a concubina de Jacó, concubina de seu pai. Jacó ficou sabendo disso. Estes são os nomes dos 12 filhos de Jacó. Então, olha só que coisa. Rúben, num sinal de rebeldia, num sinal de revolta contra o seu pai, ele se deita com a própria esposa do pai. Rúben era o primogênito de Jacó, quer dizer, o mais velho de seus filhos. Bila era serva de Raquel, ela tinha dado já 2 filhos para Jacó, né? Dan e Naphtali. Você já pensou na tragédia que foi? Ele pagou caro, né? Esse filho pagou muito caro por causa do que ele fez. Porque todo pecado traz uma consequência, todo erro, toda atitude tem uma consequência, toda ação tem uma reação. Em sua velhice, Jacó expôs o pecado de Rúben, né? Destituiu ele do seu direito de primogenitura. Esse direito foi dado para José, né? Então ele pagou, ele perdeu o privilégio por aquilo que ele fez. Ele pagou pelo pecado que ele cometeu, né? Perdeu privilégios espirituais. Então cuidado com o pecado. O pecado ele promete alegria, mas paga com tristeza. Ele promete felicidade, mas paga com desgosto. Ele promete vida, mas no final o seu salário é a morte. Cuidado com o pecado.
Então Jacó voltou à casa de seu pai, Isaque, em Mare, perto de Kiriat Abar, hoje chamado de Hebron, onde Abraão e Isaque viveram como estrangeiros. Isaque viveu 180 anos. Deu o último suspiro e, ao morrer em boa velhice, reuniu-se a seus antepassados. Seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Então, Isaque ele viveu 5 anos a mais que o seu pai Abraão. Abraão viveu 175 anos, Isaque viveu 180. Então, uma coisa interessante sobre Isaque, ele sempre foi marido de uma só mulher. Percebeu? Abraão, depois que Sara morreu, ele teve Quetura, uma sua esposa. Né? A gente vai ver na vida de Jacó que Jacó se casou com Lia, com Raquel, com Bila, com Zilpa, e Isaac sempre foi fiel a Rebeca durante toda a sua vida. Morreu sendo marido de uma só mulher. Né? E por isso ele é um tipo de Jesus. Jesus tem uma só noiva, a igreja. Isaac é o único desse trio patriarcal que não teve o seu nome mudado. Né? Abraão mudou para Abraão, Jacó para Israel, mas Isaac sempre continuou sendo Isaac. Então a morte de Isaac mudou a situação de Jacó, ele passou a ser o chefe da família, herdeiro das bênçãos da aliança, não apenas adquiriu enorme riqueza de Isaac, como também ele herdou tudo que fazia parte da aliança com Abraão. Quer dizer, seu Deus viria a ser conhecido como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, no caso, Israel. Com todas as suas fraquezas e falhas, os filhos de Jacó dariam continuidade à obra de Deus na terra e cumpririam as promessas da aliança que Deus havia feito a Abraão. Então aqui nós encerramos Jacó, os seus 12 filhos, né? 11 homens e uma mulher. Então, agora nós vamos estudar Gênesis 36, conta a história, vai ser curto, né? Os descendentes de Esaú. E o 37 começa a história de José. Deus abençoe a todos vocês.